O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O aneurisma é uma dilatação dos vasos sanguíneos, uma fragilidade na parede da artéria, a via por onde circula o sangue. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o cardiologista Nemer Tarraf. Bom dia, doutor. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês e a gente poder estar abordando um tema tão importante, tão atual, né? A gente vê, inclusive, por essa definição que foi muito bem colocada por você, o que é o aneurisma. O aneurisma nada mais é do que se a gente fizer uma correlação em pneu, e vocês me dão a liberdade de fazer essa correlação para ficar mais fácil a gente entender. Aquele pneu em que a parte da borracha de fora ela fica mais frágil do que uma bolha. Então, essa dilatação sacular, essa bolha que a gente tem naquela parede, ela corresponde ao aneurisma. E veja bem, não estamos dizendo que esse aneurisma rompeu ou não, apenas estamos classificando e tentando identificar o que é um aneurisma. Então, nada mais é do que a bolha do pneu. A bolha do pneu, no vaso sanguíneo, naquela região mais frágil, ele faz uma bolinha. E, doutor, geralmente os aneurismas não são comuns em pessoas jovens. Em que grupos esse tipo de doença geralmente aparece? Bom, a gente tem uma prevalência maior no sexo feminino, em pacientes tabagistas, em alguns pacientes com síndromes genéticas, os pacientes hipertensos, né? Então, é um grupo bem específico, né? Independente da idade, como você muito bem disse, que é mais prevalente em pacientes com maior idade, mas dependendo da carga genética que essa pessoa ela tem, ou aqueles elementos externos aos quais ela ficou exposta, como, por exemplo, introduzir o tabagismo desde pequeno no dia a dia. Isso pode provocar alterações na pressão e isso pode aumentar o risco de desenvolver esse aneurisma. Justamente sobre isso que o senhor falou agora, doutor, sobre causas, né? O senhor falou hipertensão, tabagismo, que outros elementos podem contribuir para o surgimento de um aneurisma? Principalmente a parte genética. E você quer ver uma coisa interessante? Agora a gente tocando nesse assunto, a gente tem que entender que o aneurisma, ele dificilmente vai causar um sintoma, né? Porque ele vai dar alguns indícios de que ele está acontecendo. Então, ele pode dar para a gente representativamente uma dor de cabeça, uma dor na região cervical, um mal-estar inespecífico, mas ele vai se efetivar, ele vai ser realmente sintomático no momento em que ele romper. E no momento em que ele rompe, já aconteceu a hemorragia, já extravasou um vaso. Então, veja bem, a parte genética é inclusive uma parte um pouco mais difícil de nós identificarmos. Por quê? Vamos supor que essa pessoa tem esse componente genético. Como ela só vai ter manifesto em posterior ao rompimento, uma característica mais proeminente, fica mais difícil da gente conseguir estar identificando. Por isso que, mais uma vez, a gente vai trazer aqui para todos aqueles que estão escutando a necessidade, mediante uma atividade física, mediante um sintoma de uma dor de cabeça específica, a gente tem um acompanhamento clínico cardiológico. Então, aquela pessoa começa uma academia, começa a ter algumas crises de dor de cabeça, ela não consegue identificar, às vezes, a gravidade disso, e muitas vezes, através de exames de rotina, nós conseguimos identificar essa alteração. E aí sim nós conseguimos, através do tamanho e através da localização desse aneurisma, saber como poder acompanhar ou tratar. E, doutor, em caso de rompimento desse aneurisma, existe alguma chance de a pessoa se recuperar? Quais as chances disso ser fatal? Eu peço a liberdade aqui de utilizar como referência o estado de São Paulo, que ele é um estado que tem uma quantidade de hemorragias provenientes de aneurisma um pouco maior. Então lá, para você ter uma ideia, nós temos uma média de 2.000 hemorragias por ano. 50% delas nós temos eventos fatais de imediato. E se tivermos um segundo evento, esse segundo evento tem uma capacidade fatal ainda maior. Então, sim, é uma doença grave,
Sim, é uma doença que quando ocorre a saída do sangue de uma forma muito proeminente, nós temos uma chance baixa de sobrevida e isso faz com que a necessidade de estarmos sempre fazendo check-up, acompanhamento, fundamental para podermos evitar esse desfecho nesse tipo de doença. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e fico à disposição. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o cardiologista, o Dr. Nemer Tarraf, que explicou alguns sintomas e como acontece um aneurisma. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.